Então, na nossa dicas de interpretação de hoje, eu queria dizer uma poesia, né? Eu não tenho nenhum texto meu hoje que eu tenha preparado, então eu queria dizer uma poesia para vocês. E eu fiquei pensando de várias formas em qual seria interessante. E eu pensei numa que é muito importante na minha carreira de atriz, porque ela realmente marcou, do primeiro espetáculo que eu trabalhei como atriz, então marcou na minha vida. Porém, é uma poesia um pouco triste, chama-se Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes. E eu não queria dizer algo triste, só que depois eu lembrei que essa poesia tem uma história. E é uma história muito interessante, porque, para quem não sabe, eu sou curitibana, né? Eu sou de Curitiba, eu vim morar em Florianópolis criança e quando eu comecei a fazer teatro adolescente, eu estava em Florianópolis. Mas eu tinha um apego com a minha cidade natal e eu não perdi o sotaque. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha um sotaque muito forte de curitibano. Quem conhece sabe que, assim, para comunicação não é o melhor sotaque que existe. E, aliás, nenhum sotaque forte é legal, tá? Para quem faz teatro, para quem trabalha com comunicação. Se tiver sotaque forte, trabalha. Tenta eliminar, tenta fazer isso de alguma forma que vá ajudar você a reduzir. Quanto mais neutro, melhor para você. Por isso até que às vezes a gente tem dificuldade quando vai trabalhar em outro país por causa do sotaque. Então tentem amenizar o sotaque, ficar o mais neutro possível. É o ideal para quem quer trabalhar nessa área. E como eu tinha esse sotaque que era muito forte, ficou um pouco difícil. Eu entrei nesse espetáculo, foi, como eu disse, o primeiro espetáculo que eu trabalhei como atriz. Eu já estava no grupo há um ano, já estava participando de um outro trabalho, mas era de teatro de sombras, eu não tinha fala, então era tranquilo. E eu entrei nesse espetáculo que já acontecia, eu entrei para substituir uma atriz que saiu. Então eu comecei a ensaiar, eu sabia já todas as falas de cor, eu já tinha assistido várias vezes, e eu entrei para substituir uma atriz. Só que daí eu tava ali ensaiando e um belo dia a diretora olhou para mim e disse assim: Cláudia, não dá. Não dá, esse teu sotaque não dá. Vai ficar muito estranho, tá feio. Então eu vou te dar um prazo para você perder o sotaque. Se você não conseguir, eu vou ser obrigada a trocar a atriz. Porque do jeito que tá, não vai funcionar, não vai rolar. E ela me deu uma semana, né? Como era uma substituição, a gente não tinha muito tempo para preparar o espetáculo para apresentar, eu tinha uma semana para perder o sotaque. Quem conhece o sotaque curitibano, né? O famoso leite quente, né? Leite quente dói o dente da gente doente. Eu falava assim, eu realmente falava assim, não é exagero. Tá? Então, assim, não é um sotaque bonito, não é um sotaque gostoso. Não que algum sotaque exagerado seja bonito. Eu, pessoalmente, acho que exagerado nenhum é. E o meu era. Eu não tinha muito tempo, eu não tinha muito apoio, né? O meu pai não gostava muito da ideia da filha fazer teatro, então pedir para que ele me pagasse uma fono não era exatamente a ideia mais aceitável. Eu tive que me virar sozinha. Como eu lia bastante, eu estudava bastante, eu soube de alguns exercícios que se você exagera em alguma coisa, você consegue ir trabalhando. Então eu peguei e comecei a exagerar bastante. Então, ao invés de dizer leite quente, eu dizia leite quente, dói o dente da gente doente. Comecei a exagerar. A minha mãe olhava para mim e dizia: Cláudia, isso tá horrível, para de falar assim, que vai ficar horroroso, é pior do que como tava antes. Eu exagerei, porque o que acontece? Quando você exagera de um lado, você vai tirando aquela parte. É uma coisa que Paulo Freire chama de curvatura da vara, né? Então você puxou tudo para um lado, a hora que solta tem que ir tudo para o outro. Então você vai passar pelo exagero, até que você vai encontrando
um meio termo e conseguir uma coisa um pouco mais neutra, dentro do possível. Hoje em dia, apesar de tantos anos que se passaram, de vez em quando eu falo, eu ainda dou uma escorregada. Principalmente quando eu tô falando mais em italiano, porque o italiano também usa todos os es, os os corretamente, né, na pronúncia. Então daí às vezes eu escorrego na pronúncia, dou uma puxada no meu sotaque original. Mas se alguém diz assim, ops, Cláudia, deu uma escorregada, eu consigo corrigir normalmente. Então é uma coisa que eu já domino melhor. Por que eu tô contando essa história? Para que ninguém desanime, né? Todo mundo tem as suas dificuldades e elas ajudam. Então eu resolvi hoje falar para vocês o soneto de separação, que eu trabalhei há mais de 30 anos, né? Meu primeiro espetáculo como atriz, né? Eu já tô fazendo 33 anos que eu trabalho com teatro. E esse marcou, né? Eu falava outros textos nesse espetáculo, né? Foi um espetáculo que foi feito pelo grupo Teatro Sim Porque Não, de Florianópolis, um grupo que existe até hoje, e com direção de Margarida Bairtes. Então realmente marcou a minha carreira. Esse texto é um pouquinho mais triste, mas, né, vamos lá. É um texto curtinho, né? Vai ter mais tempo de explicação do que da poesia em si. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se espuma. E das mãos espalmadas fez-se espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, esse é o texto que eu trouxe para vocês hoje. A próxima dica de interpretação vai ser mais de teoria, né? Por hoje a gente fica com Vinícius de Moraes. Então, um grande abraço e até a próxima!